Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um bate-papo aqui no Mulher e Vida e eu tô adorando essa ideia de estar aqui junto com o meu entrevistado. Hoje estou aqui no consultório da doutora Luciana Leães, nutricionista, e a gente vai falar sobre imunidade. Estou aqui no sul, tá frio. Ela está aqui, estamos aqui juntas. Estou muito feliz. E eu queria falar para vocês desse assunto, já que estamos no inverno, que a gente não vai bater na tecla que tratar da imunidade é somente no inverno. E eu tô aqui com ela, Luciana Leães, nutricionista, minha amiga, já é parceira aqui do Mulher e Vida, né? Já falamos sobre saúde e nutrição, Sim. mas hoje especialmente o assunto é imunidade. Estamos no inverno, frio, e a gente só pensa em se cuidar quando chega o frio. E aí tá todo mundo doente e não é isso que a gente quer. Lu, frio, a gente só pensa quando chega o frio, mas a gente tem que falar de saúde para a vida inteira. O que a gente tem que fazer, vamos Isso. falar nutricionalmente, Sim, para ter uma imunidade o ano inteiro? Então, Ju, muito obrigada mais uma vez, um grande prazer estar aqui contigo. Eu sempre trabalho em cima do propósito de uma construção, de uma educação de hábitos para a vida. A minha metodologia de trabalho é baseada nos 7 pilares da nutrição para a vida, exatamente pelo fato que não é sazonal. A nutrição, o cuidado com a saúde não pode ser sazonal, Ju. Então eu falo para vocês, a imunidade, cuidar desses 30 trilhões em média de células que nós temos, é um trabalho diário, é galgar diariamente. Eu brinco que é orar e vigiar constantemente as nossas células. Então, dentro desses 7 pilares, o que eu falo? Redução da quantidade de açúcar. O açúcar é o oxidante, o açúcar ele vai realmente interferir no desenvolvimento das nossas células de defesa, na resposta das nossas células de defesa. Né? A hidratação na medida certa. No inverno as pessoas tomam pouca água e a água elimina toxinas do nosso organismo. Quando nós estamos com acúmulo de toxinas no nosso organismo, automaticamente nós temos aí um ambiente, um terreno biológico muito mais propício para o desenvolvimento de um adoecimento, de uma replicação viral, de uma replicação bacteriana, e nós estamos aí também desajustando o nosso intestino. A redução ou a retirada total de produtos de indústria, alimentos industrializados, ultraprocessados, devem ser retirados porque nutricionalmente não tem riqueza nenhuma e oferecem para o corpo mais toxicidade, mais contaminantes, mais acidulantes, enfim, mais sujeira para o nosso organismo. E o aumento do consumo de fibras, porque quando chega o inverno, uma grande reclamação que eu tenho aqui no meu consultório é que as pessoas têm dificuldade de comer frutas, verduras, legumes. Lembrando que frutas, verduras e legumes são o quê? Ajudam na formação do bolo fecal, ajudam na eliminação de toxinas também e auxiliam o metabolismo e também a imunidade por conta dos fitoquímicos que contém, vitaminas e minerais que estão protegendo, que estão trazendo saúde celular. A prática de exercício físico, que eu vejo muitos pacientes fugirem do exercício na época do frio, não pode ser sazonal. O exercício ajuda na imunomodulação do nosso corpo, uma vez que o tecido muscular acordado com a atividade física mantém as células de defesa ativas. Não só isso, eu falo sempre a qualidade de sono. Dormir bem. Nós estamos muito nas telas, o excesso dessa luz azul que vai suprimir, vai reduzir a produção da melatonina. A melatonina não é apenas um hormônio que induz ao sono. A melatonina é um antioxidante extremamente potente e imunomodulador, ou seja, é reparador do nosso sistema imunológico. E associado a isso, obviamente, eu sempre falo de manter uma mente saudável, com a gratidão, porque nós estamos vivendo a era de um estresse crônico, da ansiedade crônica. Isso afeta o intestino, o nosso intestino é a base também do nosso sistema imunológico. Esse intestino inflamado é obviamente que não vai trazer a resposta imunológica que o meu corpo precisa e merece. E o que acontece que nesse período a gente fica tão doente?
Exatamente. Por quê? O que acontece? Então, o nosso corpo ele mantém uma temperatura corporal que vai aí entre 35,5 e 36,5 graus Celsius, tá? Essa temperatura corporal, com o frio, nós estamos sujeitos a uma perda de temperatura para o meio. Quando acontece essa perda de temperatura para o meio com a chegada do frio, o que acontece? O nosso corpo entende, poxa, alguma coisa está acontecendo diferente. As nossas células de defesa começam a se preparar, porque o frio é considerado, vamos dizer assim, que um elemento estranho para o nosso organismo que está tentando manter aquela temperatura. A partir disso, vai entrar aquele ar gelado, né, nas vias aéreas, isso vai para o pulmão. Se a pessoa está com o sistema imunológico mais deficitário, o corpo já abre, vamos dizer, porteiras para a entrada de um micro-organismo patogênico. Já não tem nutrientes, vitamina no corpo. Exatamente, e nós estamos vivendo a era das carências nutricionais, e especialmente a carência de vitamina D. A vitamina D é uma vitamina extremamente potencializada para o sistema imunológico. Ela é fundamental para a produção de enzimas que são consideradas antimicrobianas. Então a vitamina D funciona como um reparador, um antibiótico natural, vamos dizer assim. Perfeito. E aí, acho que de tudo que a gente está falando aqui, o quão é importante é ter uma visita ao nutricionista o ano inteiro para conseguir, porque as pessoas pensam que é uma dieta e não é, Lu, né? Não, a gente não fala em dieta, é uma reeducação alimentar, né? Ninguém vai passar fome. Exatamente. Não, a ideia jamais é passar fome, é educar o organismo a comer o que o seu corpo realmente precisa. Nós estamos vivendo o que? Nós fomos preparados geneticamente para viver na escassez. No entanto, por que nós estamos vivendo a epidemia da obesidade? Porque vivemos no excesso. É esse excesso que transforma comida em estoque. Esse estoque são as células de gordura que acabam entumecidas, aumentando pelo estoque desnecessário, e essas células de gordura também vão alterar o nosso sistema imunológico, alteram nossa microbiota intestinal. Uma pessoa em sobrepeso e obesidade, ela é muito mais sujeita a desenvolver adoecimentos, até porque essa pessoa produz muito menos vitamina D em contato com a radiação solar. Não é só pegando o sol, mesmo a pessoa pegando o sol, ela tem que fazer o exame, porque pode estar em déficit também? Com certeza, nós temos fatores genéticos em relação à questão da transformação da vitamina D3 na sua forma ativa, e não só isso, nós hoje somos seres muito urbanizados, é muito difícil nos expormos assim à radiação adequada. Certo. E outra, nós temos aí a questão da camada de ozônio hoje, que não nos permite uma exposição também tão segura como era antigamente. Então a suplementação e o acompanhamento é super necessário. Mas a vitamina D é uma delas. Nós temos aí a vitamina C, nós temos o zinco, nós temos o magnésio, nós temos aí o complexo B, nós temos aí um compilado de vitaminas e minerais que são o alicerce para essas células de defesa se manterem inteligentes. Perfeito, Lu. Agora eu queria que a gente listasse 3, 4, vamos dizer, alimentos. Sim. Para quem quer começar a cuidar da imunidade, quem quer mudar a alimentação, que Sim. não pode faltar na nossa casa. Então, eu digo que a natureza é tão perfeita que é uma época de muitas laranjas. Então, não deixar de consumir laranjas, limão, né? Porque todos eles têm o limoneno, que é uma substância altamente antioxidante, que ajuda no processo é um anti-inflamatório natural do nosso organismo e também ajuda nessa imunomodulação. Então, comer uma laranja bergamota, um limão, fazer um suquinho de limão faz toda a diferença no processo de imunidade. As oleaginosas, eu gosto muito das castanhas, né? De maneira geral, pistache, as amêndoas, todas elas riquíssimas em selênio, que também é um mineral extremamente importante. E uma alimentação onde eu tenha também bastante fibras. Vou dizer, não pode faltar linhaça, quinoa, o gergelim também, que além de ajudar nessa imunomodulação do intestino, na imunidade do intestino, também está auxiliando toda essa questão da microbiota intestinal. Ótimo, Lu. E essa alimentação, ela é para criança, adolescente, adulto, é para a família inteira? Para a família inteira, para a família inteira. Perfeito.
E aí, diante de tudo que a gente está falando de uma nutrição para a vida, existem os aliados. Sim. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos óleos essenciais, Sim. que estão cada vez mais presentes na nossa vida, na farmácia, em qualquer loja, Sim. né? E estão fazendo a diferença, até para a imunidade. Não tenha Eu queria dúvida. falar um pouquinho sobre como que os óleos essenciais podem ajudar na nossa imunidade. Então, Ju, brevemente, falando sobre a minha experiência com os óleos essenciais, que começou já faz 10 anos que eu utilizo os óleos essenciais, eu trouxe dos Estados Unidos, uso com a minha família, e qual a experiência que eu tive, né? Hoje o sistema imunológico das minhas filhas, eu tenho uma filha de 10 anos, uma filha de 7, e elas nunca precisaram tomar antibiótico, nem corticoide, nem anti-inflamatório. Então parece até uma coisa, não, isso é impossível. Não, isso é verdade, né? Tanto que a Ju é uma amiga... No sul aqui, né? No sul, nesse frio. Isso, a Ju conhece a minha história, né? Tem alimentação? Tem. Tem os 7 pilares da nutrição para a vida? Tem. Mas foram sim um suporte, tá? Para o sistema imunológico das minhas filhas, porque evita a replicação viral. Se bem conduzido, vamos supor, aquele primeiro nariz escorrendo, já entra com o protocolo, com os óleos essenciais, onde elas podem usar por inalação, uso tópico também, a partir de passar em pontos específicos de absorção. Com crianças eu não indico ingestão, por exemplo, e a ingestão também, eu sou bem conservadora em relação à ingestão de óleos, só alguns casos e óleos específicos, mas para o adulto, por exemplo, eu, Luciana, se começo alguma coisinha diferente, sinto no corpo, já coloco sublingual, uma gotinha da copaíba. 3 dias consecutivos já simplesmente evitou o processo de abertura das minhas células para entrar esse adoecimento. Ô Lu, mas tu já sabe disso, logicamente, assim, mas como a gente tem uma gama de produtos Sim. nas farmácias, supermercados, a pessoa compra e não sabe como usar. Isso Não é um perigo sabe. também. É um Qual risco. Qual é esse protocolo, assim? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para isso? Com certeza, tá? O que acontece? Por que eu gosto da linha doTERRA? A doTERRA, eles são óleos essenciais que, em primeiro lugar, tem um selo chamado CPTG, que é uma certificação de pureza garantido. Eles são óleos que são completamente livres de qualquer outro produto químico a não ser o óleo essencial puro. E o que acontece? Esses óleos essenciais, uma gota já equivale em torno de 28 xícaras do ativo. Então ele é muito concentrado, por isso que é algo que tem uma durabilidade grande. E as pessoas usam às vezes excessivamente, querendo melhorar daquele quadro, colocam 10 gotas numa vez só. Não é necessário. Aqui eu digo assim, ó, que menos é mais, tá? Sempre usando isso daí como fonte dos óleos essenciais. Por quê? Porque eles são muito medicinais, muito concentrados e inclusive os óleos essenciais, eles são a resposta imunológica da planta para o meio ambiente. São fitoquímicos extraídos porque a planta vai ter a temperatura ou muito amena ou uma temperatura muito alta. Essa planta vai ter um solo hostil, vai ter animais. E o que ela faz? Ela simplesmente produz esse fitoquímico como uma defesa. E esse fitoquímico é um remédio. Então, se mal utilizado, pode gerar riscos. Tá, e qual é a melhor maneira da gente usar? Então, fazendo a inalação? A inalação também, isso é de maneira muito individualizada para cada situação. Mas existem 3 formas de uso, que é inalação, o uso tópico e o uso por ingestão, como eu disse. O uso por inalação, você com uma simples gotinha na palma da mão e usando as mãos em forma de concha, você já vai receber lá pelo seu nervo olfativo, que vai fazer banhar o seu sistema límbico e acionar toda uma cascata anti-inflamatória no seu organismo imediatamente, tá? Ou você pode usar no difusor. O difusor medicinal também é uma opção bem interessante, com as gotinhas indicadas para cada caso, onde esse vapor é um vapor que vem aqui embebido de fitoquímicos que estão realmente eliminando, inclusive, do ambiente, por exemplo, micro-organismos. E dá para deixar ligado no quarto das crianças a noite inteira. Com certeza. E eles vão respirar lindamente. É isso que eu faço com o meu filho também. Com certeza. Cada um do ladinho aqui tem na minha casa tem um difusor.
e no meu consultório também uso difusor Estou esperando meus pacientes, porque a gente sabe que é um ambiente de entra e sai, então eu já uso um mix ali para o sistema imune mesmo, sabe? E a outra forma de utilização é por uso tópico, onde você vai usar o óleo essencial preferencialmente diluído, então existe uma diluição que deve ser recomendada. Por que diluído? Porque ele é muito concentrado e essas moléculas extremamente concentradas, elas acabam volatilizando se não tiver um óleo carreador para entrada na derme e epiderme. Então por isso a importância de ter esse óleo carreador. Né? Então tem essas opções que você pode usar para dor, uma enxaqueca, um mal-estar, um enjoo, né? Para o sistema imune, para diversas situações. Eu Foco, né? Meu Quando Deus, a gente tem eu tenho um protocolo importante. Exatamente, eu já fiz o meu protocolo de fiz foco hoje. E aí a outra forma é a ingestão, que não são todos os óleos, né? Existem duas escolas de aromaterapia. A escola francesa é uma escola que abre para ingestão da maioria dos óleos, para grande parte dos óleos, mas eu tenho um olhar mais conservador porque eu vejo que não há necessidade da ingestão, uma vez que a própria pele, uma vez que o próprio nervo olfativo já carrega para dentro da nossa corrente sanguínea em tão pouco tempo. Então não teria necessidade de fazer esse processo de ingestão com todos os óleos. Então alguns óleos sim, mas outros, a grande maioria, não. E falando de imunidade, quais os olhinhos que você indicaria assim para a pessoa já começar a pesquisar? Isso, a doTERRA, ela já tem o On Guard, que é um mix para imunidade muito interessante, uma composição que eu gosto de usar muito no difusor do consultório, né? O Peppermint é um outro que eu gosto bastante, que é o hortelã-pimenta também. Temos a melaleuca, que é incrível, né? As crianças, quando começam com uma dorzinha de garganta, eu faço um blend com a melaleuca para elas, né? Um rolon, uma sinergia, passa aqui na gargantinha, em questão de horas já aliviou. Nossa, é uma coisa incrível. Isso, eu pensei que a melaleuca que a gente estava falando era para unha, para micose. Não, eu faço um rolon para elas com melaleuca, copaíba, e aí eu sempre coloco um outro óleo específico. Pode ser o On Guard, pode ser a lavanda, que é muito calmante também. E para tu teres uma noção, a gente pensa na lavanda só para o sono, mas a lavanda, ela tem um potencial antihistamínico para alergia, sinusites excelente. Olha. Pessoas com crise de espirro fazem inalação com lavanda e tirar com a mão, assim, incrível. Ô Lu, e adianta eu estar em crise e começar a fazer, ou eu tenho que fazer na constância o ano inteiro para não chegar na crise? Não, com certeza vai adiantar, porque ele age como um anti-inflamatório imediato. Agora, se você já está com seu corpo preparado, com seu corpo já recebendo esses fitoquímicos. E nutrido já. Nutrido com os 7 pilares da nutrição que eu falo, você está com um meio ambiente, com um terreno biológico perfeito para combater qualquer agente agressor que queira invadir o seu organismo. Porque esses sintomas todos, depois da pandemia, deve ter piorado. Muita gente ainda reclamando de consequências assim absurdas, né? Não tenha dúvida. Ninguém se recuperou totalmente ainda, quem já teve a doença. Enfim, quem passou por situações difíceis. Isso ajudaria? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Tem os protocolos de imunidade, de reparação, de antioxidação. São protocolos que eu desenvolvi em todos esses meus anos de estudo aprofundado nesses fitoquímicos, com resultados incríveis. Não tenha dúvida disso. Ô Lu, ainda falando das consequências da pandemia, a memória foi uma questão, né, muito falada ainda hoje, todo mundo reclamando. Também podemos falar. Com certeza. Por que isso aconteceu, né? Porque o nosso organismo é um ser da natureza perfeito. E no momento que esse organismo passou por um alto nível de estresse associado à contaminação por um vírus, SARS-CoV-2, que era um vírus de alto potencial inflamatório. O que esse vírus fazia? Uma cascata de inflamação. E o cérebro é um órgão riquíssimo em nutrientes. Então, o que ele fez? Uma neuroinflamação na maioria
das pessoas, causou essa neuroinflamação. Muitas pessoas que reclamavam de dor de cabeça crônica pós-Covid, porque ainda estavam tendo o reflexo dessa neuroinflamação. E com isso teve sim morte de neurônios, teve sim uma alteração da neuroplasticidade do cérebro. E por isso o cérebro perdeu nutrientes. O cérebro é um órgão extremamente carreador, vamos dizer assim, ó, ele mantém uma quantidade altíssima de nutrientes no corpo. Então ele é um órgão gorduroso, é um órgão que tem muito ômega 3, que tem muitas vitaminas e minerais, e esse vírus utilizou isso tudo para conseguir, aliás, quem utilizou, desculpa, foi o nosso sistema imunológico para tentar combater o vírus. Mas vamos dizer que, usando em termos para explicar melhor para o público geral, aconteceu isso, Ju, infelizmente. Tá. E aí eu queria saber o seguinte, é um aliado. É um aliado, sem dúvida. A pessoa que já está numa situação mais grave, onde ainda está tomando remédio, acompanhamento médico, ele não é para parar de tomar o remédio, não é para parar de ir ao médico, mas é um aliado. Vale. E existe data? Eu só posso usar 3 meses, 1 mês, ou meu amigo para a vida? Ele não tem risco, é para a vida. Só a forma de uso tem que ter uma pessoa, um aromaterapeuta, um consultor de bem-estar que esteja, vamos dizer assim, ó, apto a fazer essa prescrição acima de tudo, né? Nós temos, por exemplo, o frankincense, que é o óleo de olíbano, que é excelente para memória, excelente para concentração. Nós temos o vetiver, que é um outro óleo da doTERRA, super indicado para TDAH, né, para déficit de atenção, que foi outra epidemia de diagnósticos pós-Covid. Então é incrível o resultado com esses óleos. Perfeito, Lu. Para a gente encerrar, nosso tempo aqui está quase se esgotando. Eu queria que você deixasse aqui, a gente já falou muito, né? Acho que foi muito bem explicado, mas para a gente não esquecer, assim, quando a gente fala de nutrição, de saúde, de imunidade, alguns pontos que a gente não pode esquecer nunca. Tem coisas que a gente já sabe, né? Sim, mas não tem que faz, tomar né? água, tem que tomar água, a gente esquece no inverno. Sim. Tem que descascar mais, desembrulhar menos, né? Essa frase tão... Mas a gente não faz. Sim, sim. Então a gente tem que bater na tecla de nutrição, de saúde. Então, vou deixar contigo essa parte. Isso. Então, Ju, a nutrição celular, ela é incrível, porque assim, a nutrição não é só o que você come, mas como que você nutre as suas relações, como que você nutre os seus pensamentos. Por isso que não existe um pilar apenas. Eu sempre falo, é esse compilado, né, de situações que você vai buscar no seu dia a dia. Todo mundo passa por um dia ruim, todo mundo passa pelas pedras no caminho, mas você voltar para a sua verdade nesse autocuidado. O que eu diria? Não pode faltar alimento quanto mais natural, alimento quanto mais orgânico, uma alimentação de verdade, contato com a natureza, atividade física, hidratação de qualidade na medida certa, o trabalho, né, para ter um sono regular, se afastar um pouco do excesso dessa luz azul emitida pelos smartphones aí, pelas telas, né? E trabalhar mais essa conexão com o teu eu. Isso com certeza vai ser a chave do sucesso para um organismo inteligente, para um organismo saudável, para uma nutrição para a vida. Perfeito. O Instagram da Lu tá passando aqui. Quem quiser informações até sobre os olhos ou de saúde, só entrar em contato. Não tenha dúvida. Podem me chamar, que eu, às vezes não consigo responder na hora, porque tem muitos atendimentos aqui, mas sempre vou dar atenção e gosto de dar atenção um a um que me procura ali pelo Instagram. Aí, para finalizar, não quero esquecer, quem quiser informações sobre os olhos, tem algum lugar que possa entrar também para ler, saber para que serve, enfim, tem alguma... Isso. O que acontece? Tem o link ali no meu Instagram, tem o link onde tem todos os telefones, inclusive da clínica aqui, e tem um telefone específico para o contato com a linha doTERRA. Então, quem vier do programa, né, e quiser dar um oizinho ali, nós conseguimos desenvolver o protocolo personalizado e enviamos para qualquer lugar no Brasil. Olha, clica ali, fala que assistiu Mulher e Vida, vai ter uma surpresa. Isso, com certeza. Lu, muito obrigada, minha amiga.
Muito bom, obrigada a todos vocês.